Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à nossa análise do livro A Arte de Ler de Mortimer Adler, agora analisando o capítulo 14, que tem o título Mais Regras Ainda. Nesse capítulo, Mortimer Adler ele inicia revisando todas as regras de leitura que ele apresentou ao longo do livro, que está aqui na página 209 e 210 do livro A Arte de Ler. E ele coloca, primeiramente dividindo a leitura em três tipos. A análise da estrutura de um livro, a interpretação do conteúdo e a terceira parte, que é relacionada à crítica do livro como transmissão de conhecimento. Na primeira análise de estrutura de um livro, ele coloca as 4 regras, classificá-lo de acordo com o seu tipo e seu assunto, expor com a máxima brevidade sua constituição, enumerar as partes principais em sua ordem e relação e analisá-las como se analisou o todo. E 4, definir o problema ou problemas que o autor está procurando resolver. Então, nessa primeira análise, você vai entender a estrutura, do que se trata o livro, quais são aí os principais enunciados e colocados aí dentro do livro, dentro de uma estrutura para justamente classificar e entender do que se trata aquele livro, entender quais são os problemas, quais são aquilo que está sendo colocado naquele livro. Em seguida, temos interpretação do conteúdo de um livro. Aqui você já vai tratar do conteúdo, enquanto na primeira parte você entendeu do que se trata o livro, na segunda você vai tratar do conteúdo visando entender do que se trata aquele livro e colocando aqui, entendendo os seus argumentos, entendendo o que o autor está querendo passar aí dentro desse livro. Então ele coloca as regras: concordar com o autor interpretando suas palavras básicas, compreender as proposições principais do autor estudando suas sentenças mais importantes, conhecer os argumentos do autor descobrindo-os na série de sentenças ou construindo-os fora delas, indicar que os problemas que o autor resolveu e os problemas que não resolveu, e quanto aos últimos, ver se o autor reconheceu o seu fracasso. Então aqui você vai tentar entender do que o autor está colocando naquele livro e quais são os argumentos que ele utiliza para resolver tais problemas, entender toda a lógica do próprio livro mesmo, E interessante que o Mortimer Adler coloca a dica que você tem que entender o livro primeiro antes de colocar a sua crítica, Então primeiro você entende qual é a estrutura do livro, do que ele se trata, depois você entende os argumentos, as sentenças, o que o autor quis dizer, e por último você apresenta a crítica de um livro como transmissão de conhecimento. E aqui ele coloca em duas partes, as máximas gerais e os critérios específicos da observação crítica. As máximas gerais quanto à crítica são: não começar a crítica antes de completar a análise e a interpretação. Não digam que concordam, discordam ou deixam de julgar antes de poderem dizer compreendo. Segundo, não discordar como se estivesse brigando ou disputando. Terceiro, respeitar a diferença entre o conhecimento e a opinião, apresentando os motivos de um julgamento crítico que se fizer. Então, dentro das máximas gerais, você vai buscar entender do que se trata aquele livro, começar a realizar suas críticas. Você tem que realmente entender, Então, não se pode realizar uma crítica sem ter entendido todo o processo lógico, todos os argumentos, e só assim você vai apresentar a crítica. E também a leitura tem que ser feita de uma forma que você não está buscando uma disputa com o autor inicialmente. Você não apresenta uma leitura, você não faz uma leitura sempre visando criticar o autor ao longo de toda essa leitura. Você tem que fazer sua crítica posterior. Então é interessante isso. Então tem que respeitar as diferenças também entre conhecimento e opinião, que conhecimento normalmente é embasado na lógica, na argumentação ou nos experimentos, e opinião que normalmente não tem lógica embasada, e tudo. Em seguida, nós temos aqui a outra divisão, critérios específicos de observação crítica, mostrar em que o autor não está informado, mostrar em que o autor está mal informado, mostrar em que o autor é ilógico e mostrar em que a análise ou concepção do autor é incompleta. E aqui você já vai apontar aí aquilo que você considera como equivocado dentro da própria obra. Então você tem que esclarecer se a desinformação do autor e por isso ele está equivocado, ou você tem que mostrar que ele está mal informado, ou seja, ele usou bases
para argumentações que não são confiáveis ou estão erradas, ou então apresentar aí a ideia de que ele não apresentou os argumentos de forma lógica, ou ainda que essa concepção está incompleta, que o autor não soube resolver os problemas completamente, etc. Então esse é o resumo geral aqui das 3 etapas de análise de uma leitura analítica do Mortimer Adler, né? A arte dentro da arte de ler. Logo em seguida, nesse mesmo capítulo, ele coloca que além dessas regras gerais que se aplicam a quase todos os livros, especificamente os livros expositivos, ele ainda coloca que existem livros que têm algumas regras que são mais específicas, e por isso o título do capítulo, né? Mais regras ainda. E ele coloca que existem 2 tipos de livros que têm que ser analisados de forma diferenciada. O primeiro são os livros práticos e o segundo são os livros teóricos. Os livros práticos, eles são lidos com a ideia de que você tem que realizar ações. Eles se tornam completos na medida que você vai realizar uma ação, vai ter algo em relação àquele livro, né? Eles te dão regras e você tem que cumprir essas regras para que aquele livro seja considerado completo. E os livros práticos são, portanto, livros de autoajuda, né? Ou livros que te ensinam a fazer alguma coisa, né? O próprio livro A Arte de Ler ou Como Ler Livros, do Mortimer Adler, são livros práticos, porque eles enunciam regras e apresentam aí um conteúdo que vai te proporcionar ações. E para que seja considerado um bom livro ou não, você tem que realizar essas ações que estão no livro e, portanto, assim, aplicando aquilo que está lá e verificando se aquilo foi realmente algo útil e se cumpriu a sua função, né? Então é interessante observar isso, né? O leitor ele deve sempre se questionar qual é o objetivo do autor com aquele livro e que maneira ou que método ele está utilizando para atingir essa finalidade. E aí o autor, o leitor, né, lendo esse livro e colocando em prática o que o autor diz, vai verificar se aquilo realmente funciona ou não. Ao longo de todo o livro prático, o autor ele tenta convencer o leitor de que aqueles meios e que aquelas ações são as melhores para se empregar algo para atingir algum resultado. Então existe essa ideia de propaganda dentro do próprio livro prático mesmo, né? Muitas pessoas leem os livros práticos em razão do próprio autor, né, de uma certa fama ou conhecimento que o autor tem, ou mesmo pelos seus métodos terem sido considerados úteis por uma maioria de pessoas. Então é interessante isso, né, essas ideias que os livros práticos têm. Em seguida temos os livros teóricos. Os livros teóricos eles já apresentam conteúdo e argumentações. É interessante também ressaltar aqui, quanto aos livros práticos, que existe uma diferença entre os livros práticos principiológicos e os livros práticos que contêm regras diretas, né? Os livros práticos principiológicos são aqueles que apresentam regras de conduta de uma forma geral, como por exemplo livros de economia, livros de política, que direcionam a conduta das pessoas através de seus princípios, né? Enquanto que os que têm regras mais práticas são como o próprio livro do Mortimer Adler, A Arte de Ler, né? Nos livros teóricos, voltando agora ao assunto, eles tratam basicamente de temas e de conteúdos. Então visam atingir algum conhecimento propriamente, né? Enquanto que nos livros práticos visa-se atingir uma finalidade, uma ação com um resultado prático, nos livros teóricos eles bastam em si mesmos, né? Eles mesmos apresentam resultados dos seus questionamentos. E nisso, o Mortimer Adler divide os livros teóricos em 5 tipos, né? Livros de história, científicos, filosóficos, matemática e teológicos. Temos aqui quanto ao livro de história, ele dá regras específicas quanto ao livro de história, especialmente dizendo que cada livro de história tem aí, de certa forma, imprimido as teorias que o autor coloca naquela livro de história, né? Aí tem as várias correntes de formas de se escrever um livro de história e é interessante que o leitor esteja atento a esse tipo de teoria que o autor coloca. E uma dica que o Mortimer Adler coloca é que para se entender um fato histórico verdadeiramente, é bom que você leia vários outros livros sobre aquele mesmo fato. Daí você vai ter uma ideia mais elaborada sobre aquele momento histórico e não apenas uma visão teórica de um autor único, né? Quanto aos livros científicos, o Mortimer Adler coloca que eles normalmente dependem de experimentos, né? Os livros científicos eles estão embasados em experimentos, então é interessante conhecer
os fenômenos que geraram aquele tipo de conhecimento científico, né? Especificamente analisando aí os experimentos, os métodos científicos. Quanto aos livros filosóficos, eles são bem semelhantes aos livros científicos, porém eles não têm experimentos propriamente. Então por isso Mortimer Adler coloca, né? Ele usa a experiência comum do leitor para se chegar às conclusões. Nos livros filosóficos tem que se compreender os termos que o autor coloca e qual a lógica que ele coloca dentro daquele livro, né? Está atento aí, portanto, aos seus princípios filosóficos e tudo mais. Então é interessante ler diferentes filósofos sobre uma mesma ideia e comparar eles. Por exemplo, quando um filósofo fala sobre o amor, aí você lê vários livros sobre esse mesmo tema de vários filósofos, aí você vai ter uma compreensão maior sobre o tema, né? Isso é interessante aqui. Além disso, Mortimer Adler coloca sobre livros de matemática, que são basicamente, segundo ele, filósofos preguiçosos, né? Que não tiveram tempo para escrever direcionado aí os seus livros e tratados filosóficos, mas resumiram aí em linguagem matemática. Então, para os livros de matemática, o Mortimer Adler recomenda você entender os sinais, entender do que se trata e colocar em prática, né? Exercitar praticamente aqueles exercícios, né? Então, isso é interessante aí quanto aos livros de matemática. E por último, ele coloca em relação aos livros de teologia, os livros teológicos, onde ele coloca aí que são livros que você tem que ter aí uma linguagem própria, religiosa, e tem que tomar como verdadeiras as premissas que são colocadas sobre o enfoque religioso. Por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, né, você tem que ter a noção de que aquela leitura propriamente, sendo uma leitura religiosa, você tem que pressupor, por exemplo, a crença em determinados temas, né? E aí você vai ler sobre esse enfoque. Interessante dizer que não necessariamente quer dizer que você tem que acreditar no que está posto ali para fazer uma boa leitura, mas sim que você tem que entender que a lógica teológica tem certas premissas que tomam certos temas como verdadeiros, como por exemplo aí a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é considerado como um fato, como verdadeiro, e portanto todo raciocínio teológico feito normalmente toma isso como premissa, como algo verdadeiro. Então é diferente da filosofia que pressupõe outras premissas com base em já análises feitas filosoficamente. Na teologia toma como base alguns dogmas e alguns preceitos religiosos, né? Isso é bem interessante. E quanto também a livros que analisam, o próprio Mortimer Adler reconhece aqui uma passagem interessante quanto à leitura da Bíblia, né? Ele coloca aqui na página 225, né? O problema de ler a Bíblia, quando se acredita que ela é a palavra de Deus, é o mais difícil em todo o campo da leitura. Escreveram-se mais livros sobre a leitura da Bíblia do que sobre todos os outros aspectos da arte de ler, juntos. A palavra de Deus é sem dúvida o que os homens possam ler de mais difícil. O esforço dos crentes foi exatamente proporcional à dificuldade da tarefa. Acho que seria verdade afirmar que, na tradição europeia, pelo menos, a Bíblia é o livro em mais de um sentido. Não foi apenas o mais lido dos livros, mas o mais cuidadosamente lido. Então aqui ele coloca a dificuldade que tem de se ler a Bíblia, né, como um livro aí, cheio de interpretações e muitos escritos e muitas interpretações feitas ao longo aí de todos os séculos, né, e tudo mais. Então esse é o capítulo 14 do livro A Arte de Ler, com o título Mais Regras Ainda. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção.